Muy bien, queridos. Hace aproximadamente 2 años, gracias. Hace aproximadamente 2 años, yo estaba literalmente muerto. En un país cuya lengua yo no hablaba. En un país que no hablaba las lenguas que yo hablo. Sin poder comunicarme con la gente, agonizando en la cama de un hospital. La guerra, el ataque de Rusia contra Ucrania se aproximaba. Y yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Evidentemente estaba cumpliendo la misión que Dios le encomienda a un pastor. Pero mi pregunta era, Señor, ¿por qué? Yo no vine a hacer turismo, no vine a pasear. Yo vine a predicar tu palabra. Lo mínimo que podrías hacer es cuidarme. ¿Por qué permitiste que me enfermase? Pero una vez más aprendí una gran lección. Cuando Dios en su infinito amor y sabiduría permite que llegue a tu vida el bien, es porque es bueno para ti. Y cuando permite que llegue el dolor, la enfermedad, también es porque Él sabe que es lo mejor para ti, porque Dios te ama. Dios nunca permitiría que llegue a tu vida algo que te va a destruir. Evidentemente yo salí mucho más maduro espiritualmente de aquel incidente. Por eso, el tiempo que estoy viviendo, yo le digo a Dios, es tiempo de gracia. Si Dios me levantó y me trajo, cuando llegué a Brasil, donde vivo, 2 días después empezó la guerra, yo entendí que Dios tenía un propósito para mí. Y si estoy esta noche aquí, es porque Dios debe tener un mensaje especial para ti. Porque Dios quiere hablarte. Les pido perdón porque no me puedo tomar una foto con cada uno de ustedes, no puedo abrazarlos. No es porque no los ame, es porque no hay circunstancia para eso. Pero en el cielo un día tendremos toda la eternidad para poder pasar tiempo juntos. Vamos al texto bíblico. Hebreos capítulo 11. He pedido que coloquen el texto en la tela y voy a usar constantemente el texto. Los versículos 24, 25, 26 y 27. Voy a leer primero todo el texto, versículo por versículo. Ya está el texto ahí, muy bien. El primer versículo, el versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta ahí, hasta el 26. Muy bien. Vuelvo al versículo 24 y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Aquí hay un principio que Dios quiere enseñarte. En esta vida todos crecemos. Un mensaje especial para los padres. Tu hijo, ese hijo pequeñito que está a tu lado o que está en tus brazos, va a crecer. Porque en esta vida todo nace para crecer. Y si cuando tus hijos lleguen a ser grandes, quieres tener alegrías,
¿Quieres levantar los brazos al cielo y agradecer a Dios por las maravillas que ha hecho en la vida de tus hijos? Yo te doy un consejo. Aprovecha que ahora tus hijos son pequeños. Hazte amigo de ellos. Conquístales el corazón ahora que son niños. Juega con ellos. Revuélcate en la tierra con ellos. Ustedes, padres, madres, deben ser los mejores amigos de sus hijos. Ellos pueden tener secretos para cualquiera, menos para ustedes. Así, cuando ellos sean jóvenes, cuando los arrobos de la juventud los amenacen, tú tendrás una poderosa influencia en la vida de tu hijo, en la medida en que has gastado tiempo con ellos cuando eran pequeñitos. Yo sé que un adulto hacer prácticamente tonterías de niño, para nosotros, entre comillas, tonterías de niños, parece tonto, pero esa es la manera de conquistarlos. Esa es la manera de que ellos te consideren su mejor amigo. Y cuando sean grandes y tengan dificultades, o tengan dudas, o tengan inquietudes, recurran a ti, porque tú los has conquistado de niños. Ahora, si cuando ellos son niños tú no los conquistas, tú de grande piensas que por dar un grito, o por amenazar, o por expulsarlo de casa vas a arreglar la vida de ese muchacho, de esa joven. No. Recuérdate que ese hijito pequeñito que está a tu lado crece. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, tomó una decisión. Una de las grandes responsabilidades de los padres es enseñarles a los hijos a tomar decisiones, y decisiones sabias. Tú no puedes hacer del niño una marioneta que haga todo lo que tú quieres. Tú tienes que enseñarle a que él tome decisiones, pero puede tomar decisiones equivocadas o decisiones sabias. Enséñale a tomar decisiones sabias. Enséñale a consultar con Dios antes de decidir. Pero eso no es solo con la palabra, eso es con el ejemplo. Tú, como padre, reúne a tus hijos, a la esposa, y juntos consulten con Dios, conversen con Dios, pidan consejo a Dios. Que los niños pequeñitos vean que ustedes como padre no hacen las cosas sin consultar con Dios. Entonces ellos, cuando crezcan, harán lo mismo, consultarán a Dios. La vida, queridos, es un puñado de decisiones. Esa expresión, ¡ay, qué suerte!, no existe suerte. No existe mala suerte, no existe buena suerte. No es que unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. Eso no es verdad. Nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos. Un joven un día me preguntó: pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. ¿Dios sabe el futuro? Claro que sabe. Dios es Dios. Entonces, ¿Dios sabe que me voy a perder o me voy a salvar? Claro que sí. Dios sabe todo. Y entonces el joven me dice: pastor, ¿y si Dios sabe que me voy a perder, para qué estoy queriendo salvarme? Y si Dios sabe que me voy a salvar, ¿para qué me preocupo? No me voy a perder, me voy a salvar, porque Dios ya sabe. Oh, querido, Dios, por ser Dios, sabe. Pero el hecho de que Dios sepa no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina tu salvación o tu perdición es la decisión que tú tomas. Si tú decides salvarte,
pues por la gracia de Cristo te vas a salvar, porque vas a escoger el camino de la vida. Pero si tú decides perderte, pues te vas a perder porque escogiste el camino de la muerte. Pero Dios, por ser Dios y saber todo, claro que sabe el final. Pero ese final tuyo no dependió del hecho de que Dios sabía, sino de la decisión que tú tomaste. Por eso, una de las grandes responsabilidades de la vida es aprender a tomar decisiones. Decide con sabiduría antes de casarte, antes de escoger una esposa o un esposo. No confundas amor con atracción. La atracción es pasajera, el sentimiento es fugaz. Pero el amor es un principio y no acaba nunca. Cuando una pareja se quiere separar, y a veces me preguntan, pastor, nos vamos a separar, ¿por qué? Porque se acabó el amor. Nunca se amaron, porque el amor no termina, eso es bíblico, el amor no tiene fin. Ustedes se casaron sin amarse. Sí, pastor, nos amábamos. Sean bienvenidos a este programa especial. Lo que ustedes tenían en el corazón era un sentimiento, y a veces un sentimiento morboso, a veces un sentimiento vano, vacío, hueco, a veces un sentimiento carnal que no tiene nada que ver con amor. Necesitamos aprender a tomar decisiones. Y ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés, bien pequeñito, fue arrojado al río Nilo para salvar su vida, porque Faraón había determinado que todos los niños varones que nacieran en Israel deberían ser muertos, porque el pueblo de Israel estaba creciendo, estaba prosperando. Oh queridos, el pueblo de Dios siempre crece, siempre prospera. Los egipcios hicieron de todo para impedir el crecimiento del pueblo de Dios, pero nada puede detener el crecimiento de los hijos de Dios. El diablo puede colocar la dificultad que quiera en tu vida. Te puede atacar de un lado, te puede atacar del otro lado. En este mismo momento, tal vez tu hogar, tu vida, tu trabajo, tu empresa puede estar atacada de un lado y del otro lado. El diablo puede hacer lo que quiera, pero nada puede destruir a los que están escondidos en las manos de Dios. Por eso, para salvar la vida de Moisés, fue arrojado al río Nilo. No fue coincidencia que la hija de Faraón estuviese andando por ahí. No fue coincidencia. En esta vida no existen coincidencias, existen planes divinos. Y Dios orientó las cosas para que la princesa estuviese por ahí y oyese el llanto del niño. Y ustedes conocen la historia, no voy a contar la historia, pero entonces el niño fue llevado al palacio. Y la princesa le dijo a una niña que estaba al lado, que era la hermana de Moisés, Miriam, le dijo, mira, búscame una nodriza para que tome cuenta del niño. Y Miriam fue a la mamá, Jocabed, y el niño, protegido en el palacio por la princesa, tuvo la educación de la propia madre Jocabed, una mujer de Dios. Y desde pequeñito no solo se hizo amigo del hijo, no solo conquistó el corazón del niño Moisés, sino que le enseñó a tomar decisiones sabias. Y cuando creció, escogió. ¿Escogió qué? Tenía dos caminos: o quedarse en el palacio y por derecho, siendo hijo de la princesa, sería un faraón. Ese era un camino. Gloria, poder, fama, placer,
todo lo que el poder puede dar. Ese era un camino. El otro camino era dolor, era sufrimiento, era persecución. Servir al pueblo de Dios, de Israel, para libertarlo de Egipto. Y entonces el texto bíblico dice que por la fe Moisés escogió servir a Dios. Miren lo que dice el versículo, voy a pedir que coloquen ahí el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiero que dejen un momento el texto para que todos lean. Miren la segunda parte. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El texto bíblico no dice que el pecado te hace sufrir, no dice que el pecado te trae dolor, no dice que el pecado te trae muerte. El texto bíblico dice que el pecado te trae deleites, pero dice que los deleites son temporales. Oh, queridos, yo estaba un día saliendo de la predicación, pueden retirar el texto, estaba saliendo de la predicación en una ciudad llamada El Salvador, en el norte del Brasil, en el estado de la Bahía. Y estaba atravesando la Plaza de la Pólvora, una plaza central ahí en Salvador. Y cuando estoy atravesando la plaza, veo a un joven llorando, sentado en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos, llorando desesperadamente, convulsionadamente. Y me acerqué y le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sientes mal? Y cuando él empezó a hablar, me di cuenta que él estaba en ese momento en que una persona que se droga está saliendo de los efectos de la droga, que el efecto de la droga le va pasando y él comienza a caer en la realidad, porque la droga es miserable. La droga al principio te hace sentir que tienes alas, que puedes volar, te hace sentir un superhombre, te levanta a las alturas, te hace sentir que no tienes problemas. Tu vida puede estar llena de problemas, pero la droga te da como alas para salir del miserable mundo y volar por el espacio sideral. Pero cuando el efecto de la droga pasa, te sientes miserable, te sientes horrible, sientes que eres un pecador, quieres morir, quieres acabar con tu vida. Y te preguntas: ¿por qué uso droga? ¿Por qué? Yo no quiero, pero entonces ¿por qué? Pero eso es cuando estás pasando, saliendo del efecto de la droga. Y ese muchacho estaba en ese momento. Y yo le hice una pregunta: joven, si la droga te hace sentir así, si la droga tú sientes que te hace tanto daño, ¿por qué te drogas? Y él me dice: Señor, usted no va a entender. Mi vida es un caos. La casa de mis padres es una desgracia. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ama. Me drogo para olvidarme de la vida que vivo. Sí, te drogaste y te olvidaste, pero ahora que pasó el efecto de la droga, te sientes un miserable y quieres matarte. Es que el pecado es así. El pecado es una droga. El pecado, dice el texto bíblico, que te presenta deleites, pero son deleites temporales. El pecado te seduce, el pecado te conquista, el pecado te hace creer que te va a hacer bien, pero te hace mal.
El pecado es astuto. El diablo por tras del pecado es astuto. Sabe engañarte, te miente. Por eso el pecado en el idioma griego es amartía. Te voy a enseñar una palabra en griego, amartía, amartía. Es fácil de aprender, amar a la tía, amartía. Mañana ya puedes decirle a tu amigo que hablas griego y te pregunta qué cosa, tú le dices amartía. ¿Y qué es amartía? Pecado. Pero tú sabes lo que quiere decir amartía, literalmente. Quiere decir errar el blanco. Quiere decir, tú apuntas para allá, disparas y matas. Tú apuntas allá y matas a este aquí. Cometiste amartía, erraste el blanco. Eso es pecado. Tú escoges este camino porque quieres ser feliz, porque quieres tener el deleite que el pecado te presenta. Pero cuando despiertas, has arruinado tu vida, has tomado una decisión equivocada. Y ojalá que tu decisión equivocada te hiciera sufrir solo a ti. Porque si te hiciera sufrir solo a ti, tú por lo menos tendrías el consuelo de decirte, estoy sufriendo por mi decisión equivocada. Lo peor es que el pecado no te destruye solo a ti. Destruye a tu esposa que no tiene culpa, o a tu esposo que no es culpado, o a tus hijos que son inocentes. Destruye tu familia, destruye tus valores, acaba con todo. ¿Y por qué fuiste para allá sabiendo que ese era el final? No, es que no sabías el final. Es que el pecado te presentó primero el deleite, pero no te dijo que el deleite que el pecado te mostraba era temporal. Temporal. ¿Sabes cuál es el problema, querido? Que nosotros los seres humanos somos inmediatistas. Lo queremos todo aquí y ahora y no pensamos en el mañana. Yo me acuerdo cuando era niño, íbamos a salir de vacaciones. Mis padres no tenían mucho dinero, pero íbamos a pasear por ahí. Y unos días antes de salir de las vacaciones me comenzó a doler el diente. Y yo era niño en esos tiempos en que los dentistas hacían algo que los dentistas hoy no hacen, que es extraer el diente. Hoy día los dentistas no extraen diente, hacen todo lo que puedan para recuperar el diente. Pero en mis tiempos no, te dolía el diente, lo arrancaban. Y mi padre me dijo, mira hijo, antes de salir de vacaciones, vamos a sacarte el diente, vamos al dentista que te saque el diente. No, pero me va a doler. Sí, pero te va a doler un día. Pero después vas a disfrutar de las vacaciones, tranquilo. Ahora, si no quieres el dolor de hoy, todas las vacaciones las vas a pasar sufriendo. Entonces, ¿qué prefieres? No, yo prefiero no sufrir el dolor hoy. Muy bien. Y nos fuimos de vacaciones. Pero en el lugar donde estábamos de vacaciones ya no había dentista. Y me pasé llorando todos los días. Y cuando mi padre me veía triste, sin ganas de correr, sin ganas de jugar, agarrándome la cara, llorando de dolor, me decía, hijo, tú escogiste, tú decidiste el deleite temporal por el sufrimiento eterno. Dios te invita a que tú tomes una decisión sabia. Renuncia por la fe, dice el texto, Moisés renunció. Voy a pedir que coloque nuevamente el texto, pero ahora el versículo 26. ¿Qué dice? Teniendo por mayores riquezas, Jesús escogió el camino del dolor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El otro día un joven quería tomar
la decisión de seguir a Cristo y de bautizarse. Quiero dar una palabra de felicitaciones a los que se bautizaron hoy. Están dando inicio a una larga caminata. Pero esa decisión que tomaron hoy muchas veces les va a arrancar lágrimas, porque hay gente querida, amigos antiguos que ustedes tenían, que se van a reír de ustedes, que se van a burlar de ustedes, que te van a decir que eres un tonto por haberte bautizado. Te van a decir que te están engañando, que te están lavando la cabeza, porque este asunto de religión, de evangelio, es una tontería. Te lo van a decir. Algunos buenos amigos te van a abandonar porque ya no puedes tomar una cerveza con ellos. En Nueva York sucedió una cosa interesante. Una niña, hija de un hombre muy, muy rico, de una familia judía de mucho dinero, encontró la Biblia y encontró a Jesús y se convirtió y se bautizó. El papá, antes de su bautismo, le dijo: mira, hija, estás tomando una decisión equivocada. Ese asunto de Cristo, no, Cristo no pasó de un político, de un hombre bueno. Eso de que es nuestro Salvador, no, eso no es verdad. Nosotros esperamos a un Mesías que nos va a libertar, nos va a devolver la tierra, nos va a libertar de nuestros enemigos. Entonces está bien, si tú insistes, pues ya te hemos hablado con amor, te hemos hablado con firmeza, te hemos hasta amenazado y tú sigues. Por lo menos te voy a pedir una cosa: antes de bautizarte te voy a pagar un pasaje para que tú viajes por el mundo. Y el padre hizo eso pensando que mientras viajaba por el mundo, la muchacha se iba a olvidar del evangelio, de la decisión de seguir a Cristo. Pero la niña aprovechó el viaje por el mundo para conocer en cada país la iglesia adventista, y buscaba en cada lugar por donde pasaba una iglesia, y a medida que iban pasando los días, iba conociendo la iglesia en tantos países del mundo, porque en el mundo hay 238 países, y de esos 238 países, en 208 existe la iglesia adventista. Dios me ha dado en los últimos años el privilegio de visitar a nuestra iglesia en el Japón, en Australia, en los países de África, en Europa, en Centroamérica, en las 3 Américas, y a donde voy encuentro una familia querida. No hablamos el mismo idioma, pero cantamos los mismos himnos, creemos en el mismo Cristo, estudiamos la misma lección de la escuela sabática. Es una familia maravillosa. Si un día tú estás perdido por ahí en un país, sin dinero, sin saber qué hacer, espera el sábado, y el sábado busca una iglesia abierta, y esa es tu iglesia. Y los hermanos, aunque no entiendan tu idioma, te van a abrazar y te van a hacer almorzar y te van a dar amor y te van a dar cariño, porque somos una familia mundial. Y esa niña fue de país en país visitando las iglesias, y un año después, cuando llegó de vuelta a Nueva York, estaba más decidida que nunca a tomar su bautismo, a entrar a las aguas del bautismo. Entonces el padre hizo una cosa: la engañó. Le dijo que quería ofrecerle una cena especial por su cumpleaños, e invitó a familias ricas, familias poderosas. En una casa a la orilla de la piscina armaron una mesa bonita llena de manjares. Había un piano de cola blanco porque la niña era pianista. Y entonces el papá tomó la palabra y dijo: hoy
mi hija cumple años. Y hoy debería ser un día de fiesta. Todo fue hecho para que fuera un día festivo. Pero tengo una noticia triste. Mi hija hace más de un año fue contaminada por el evangelio de los cristianos. Ella cree en esas tonterías de Cristo. Y aunque hoy es su aniversario y mi hija piensa que yo he hecho esta fiesta para celebrar su cumpleaños, en realidad, hija, yo he hecho esta fiesta y he reunido a tus mejores amigos, familias ricas, poderosas aquí, para escuchar de tus propios labios tu decisión final. Has viajado por todo el mundo y yo pensaba que te ibas a olvidar de esas tonterías. Entonces, esta noche, o te quedas con nosotros para siempre, o te vas de la casa para siempre. La decisión es tuya. Y ella tenía que decidir, como Moisés: o sigo a Jesús y me mantengo mirando al invisible, o renuncio a toda la riqueza, la gloria y el poder del mundo que el dinero me trae. ¿Qué hago? El texto bíblico dice que si sigues a Jesús, no esperes aplauso, no esperes felicitaciones, porque muchos te van a perseguir, muchos se van a burlar, muchos te van a tratar de humillar por causa de tu fe, por haber decidido entregar tu vida a Cristo. Especialmente los jóvenes, muchos jóvenes amigos tuyos se van a reír de ti, te van a decir que eres un tonto, porque la escala de valores en este mundo está invertida. Al mal le llaman bien, al bien le llaman mal, y te van a hacer creer que tú, por respetar los principios bíblicos, eres un tonto que se ha dejado engañar. Entonces muchos tienen miedo de seguir a Jesús por eso, y prefieren quedarse con la gloria, los aplausos y el dinero que el mundo puede ofrecer. La niña no podía creer que su padre la estaba exponiendo en público. Se dirigió llorando al piano blanco, se sentó y comenzó a tocar y a cantar un himno que decía: prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero mi Cristo antes que las riquezas, antes que la gloria, antes que los placeres de este mundo. Prefiero a mi Cristo. Oh querido, yo quiero decirte una cosa: tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh, si tú supieras cuánto Dios te ama. Oh, si tú pudieras entender que aunque este mundo no se importe contigo, para Dios eres lo más importante. Esta noche Dios no está viendo un estadio con 8,000 personas. Esta noche Dios te está mirando a ti como si tú fueras la única persona aquí. Él tiene compasión de ti. No es compasión de misericordia, no es compasión de pena. Él te entiende, porque Él también se hizo humano. El Señor Jesucristo fue rechazado, fue humillado, fue castigado, burlado y finalmente crucificado. Entonces te ama, entiende el dolor de tu corazón, entiende las ansiedades que inundan tu vida a veces. Si en este momento no tienes dinero para pagar el alquiler de mañana, Dios sabe.
Si esta semana vas a buscar empleo porque has perdido el empleo, Dios conoce. Si tu hogar se está destruyendo, Dios sabe. No hay nada que le puedas esconder, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no te entregas a Él, si tú no tomas la decisión de seguirle. Por eso esta noche quiero hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia que un día ya se levantaron y ya se entregaron a Cristo. Esta decisión es para las personas que ya han estudiado la Biblia, están estudiando la Biblia, pero que todavía no han tomado la decisión del bautismo y tal vez quisieran ser bautizadas esta noche. Pero esta decisión también es para ti, que aunque no conozcas la Biblia, aunque no hayas estudiado la palabra de Dios, pero sientes el amor de Dios y sientes la voz de Dios en tu corazón llamándote y diciendo: hijo, yo quiero entrar a tu vida, revolucionar tu vida, pero tienes que dejarme entrar. Entonces ven y entrégate a mí. Si tú quieres decirle eso a Jesucristo esta noche, yo le voy a pedir a Angie que venga para cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante diciendo: oh Señor Jesús, yo te prefiero a ti, yo te escojo a ti, yo me entrego a ti. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o domínio próprio não é simplesmente a força de vontade humana. O verdadeiro domínio próprio é o fruto do Espírito, otorgado por graça àqueles que procuram o Senhor. Veja, Deus deseja que nós tenhamos domínio sobre todas as tendências naturais da carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserva o controle, tem o controle sobre as nossas ações, os apetitos, as ambições e os pensamentos. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, os estados de ânimo, a imaginação, os desejos, enfim. Pode crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio de seu temperamento, da sua língua, de seus talentos, de seu dinheiro, de seu tempo? O domínio próprio é fundamental na vida cristã. Porque um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina do seguidor de Jesus Cristo. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz no idioma original. Veja, você está completamente errado, enganado, se você acreditar que é um discípulo, mas não reconhecer que o discipulado envolve aceitar a disciplina do verdadeiro seguidor de Jesus. Se você quiser aprender a arte do domínio próprio, precisa começar submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar para você equilíbrio, domínio próprio, ajudar a negar-se a si mesmo, dar-lhe autodisciplina que capacitará você para controlar-se diante da tentação. O domínio próprio é uma parte da tua herança espiritual. O Espírito Santo está desejoso de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa. E João 2, 15 e 16 apresenta o ideal de Deus para os discípulos de Cristo. Diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberbia da vida, não
procede do Pai, mas procede do mundo. O grande problema é entender como trabalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está entrelaçado com o fruto do amor, a paz, a benignidade, enfim. O pior que pode acontecer com você é pensar que somente porque você ora, estuda a Bíblia de manhã, já o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Bom, a devoção pessoal é básica, mas, querido, não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz as boas obras em você? Vejamos. Existe muita confusão em relação a este assunto. Quem é aquele que exerce o domínio próprio em você? É o Espírito ou é você? É o Espírito aquele que exerce o domínio próprio nas horas da tentação? Ou você somente recebe a vitória como um fruto e você não faz nada? Quem é que exerce o domínio próprio? É você com a ajuda do Espírito? Ou é Espírito em você sem tua participação? Qual é a participação humana? Ter fé é só ficar de braços cruzados esperando que Jesus controle tua vida e te leve para longe da tentação? Aonde fica a participação humana? Qual é o verdadeiro papel da força da vontade? O apóstolo Paulo explica este assunto de maneira simples. Veja, quando nós vamos a Jesus e convivemos com Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você. Jesus habita em você na pessoa de seu Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 6:19, diz: Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que sucede então? O Espírito Santo está morando em você. Aí ele obriga você a fazer as coisas certas, mesmo você não querendo? Não, querido, não é assim. Você não se transforma numa máquina ou num robô que está obrigado a fazer algo contra a sua vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você permite que Jesus forme parte da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração, ambos passam a ser como uma só pessoa. As vontades se juntam. Já não vivo eu, diz Paulo, mas vive Cristo em mim. E aonde vai você, se Cristo é agora aquele que vive em você? E o que agora vivo na carne, continua dizendo o apóstolo, espera um pouco, não acaba de dizer já não vivo. Como então ele acrescenta, e agora vivo? No final de contas, vive ou não vive? Esta é a maravilhosa realidade do cristão. Veja, quando você vive uma vida de comunhão diária com Jesus, a vontade de Jesus e a sua vontade humana se juntam. São duas vontades numa só vontade. Os desejos de Jesus são teus desejos e teus desejos são os desejos de Jesus. Então, quando chega a tentação, quem é aquele que toma a decisão? É Jesus ou é você? É você, mas é Jesus. Quem é aquele que se retira dos caminhos do pecado? É você ou é Jesus? Quem é aquele que exerce o domínio próprio? É o Espírito em você ou é você no Espírito? Oh, querido, a tua comunhão com Jesus é tão profunda, a tua convivência com Ele tão íntima, que as duas vontades se transformam numa só vontade. A vida que agora você vive, vive na fé do Filho de Deus. Isto o confirma o Espírito de profecia quando diz: quando a vontade é colocada, é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Você percebe? O domínio próprio não é um domínio próprio teu. Nenhum trabalho exclusivo do Espírito. Nem um pouco
seu, um pouco do Espírito. É um só esforço, uma só atitude, uma só decisão. O Espírito e você fundidos numa só vontade, chamada vontade santificada. O segundo ponto da lição nos leva a considerar a vida de José. Este jovem decidiu que o Espírito Santo tomaria controle da sua vida. E o resultado disso foi uma vida de vitória. Não sucumbiu diante da tentação. O fruto do domínio próprio apareceu na vida de José. E ele soube dizer não ao pecado. A história de José é uma história de sonhos. A Bíblia chama ele de José, o sonhador. O centro de seus sonhos era Deus. Veja, aquela tarde quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para Egito, uma terra distante, ele olhou pela última vez desde a colina para as tendas do seu pai e fez uma promessa a Deus: Senhor, eu não sei aonde vou, eu não sei para onde me levam, mas aconteça o que aconteça, custe o que custar, eu nunca deixarei de te amar. As pessoas podem tirar minha liberdade, podem querer acabar com meus sonhos, podem arrancar meus braços, as pernas, inclusive podem me distanciar da minha família. Eu vou para um país onde não tenho amigos, ninguém me conhece, vou como um escravo, talvez para começar lavando pratos, limpando banheiros, mas Deus meu, vou contigo, e acontece o que acontecer, nunca deixarei de te amar. Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar a justiça divina como um dom recebido por graça, mas também como um fruto manifestado na vida do cristão. Quando eu era criança, ouvia as pessoas mais velhas orar pedindo justiça. Elas diziam: cobre-me com teu manto de justiça. Eu não entendia como seria esse manto. O que é justiça para você? Quem é um homem justo, na sua opinião? Você já orou a Deus pedindo justiça? O que você quer que Deus te dê quando você diz: Deus, dá-me tua justiça? Quando você pensa na justiça de Deus, você pensa num atributo divino? Na força que você precisa para obedecer? No perdão? O que é justiça? Bom, de acordo com Jeremias, a justiça não é um atributo, nem uma força, nem uma doutrina, nem muito menos um conceito teórico. A justiça é uma pessoa, é Jesus, justiça nossa. Quer dizer que quando eu peço justiça, Jesus me dá sua justiça, mas Ele vem a mim porque Ele é a justiça. Ninguém pode separar Deus da sua justiça. Ambos são uma mesma coisa. Jesus é a própria justiça. Agora, se este conceito não estiver bem claro na tua mente, cada vez que você intente ou tente ser justo, vai tentar portar-se bem, em lugar de esforçar-se para conservar uma conduta sem erros. Você precisa esforçar-se para não afastar-se de Jesus. Se você sabe que Jesus é a justiça e deseja ser um homem justo, tudo o que você precisa fazer é ir a Jesus, permanecer com Ele, e nele você é feito justiça de Deus. Isto é o que afirma São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe? São Paulo vai além do que qualquer ser humano pode imaginar. Ele diz que em Jesus o ser humano é feito justiça, e não simplesmente que recebe justiça. Com frequência pensamos que um homem justo é aquele que não mente, não rouba, não mata, cumpre todos os mandamentos de Deus. Isto é verdade, mas só quando esse bom comportamento
é o resultado de estar em Jesus e permanecer em comunhão constante com Ele. Porque Jesus é a justiça. Separados dele, o bom comportamento não passa de mero moralismo. E cristianismo, querido, não é moralismo. Cristianismo é comunhão com Jesus. O cristianismo se transforma numa experiência asfixiante, sufocante, se a sua preocupação na vida cristã é simplesmente portar-se bem. Mas é fascinante quando é uma experiência maravilhosa de viver cada dia com a pessoa maravilhosa de Jesus. A segunda parte da lição nos leva a meditar num texto de Paulo, que está em Romanos 10, 3, e diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é o grande perigo que os cristãos corremos, confundir as coisas. Pensar que Deus está simplesmente preocupado em que nos portemos bem e pratiquemos obras justas. E claro, querido, que Deus gosta de ver obras de justiça na vida de seus filhos, mas como um resultado e não como a causa. Você não é justo porque pratica obras justas. Você faz obras justas porque é justo. O primeiro que você precisa fazer na vida cristã é ir a Jesus e não tentar fazer sua própria justiça. A justiça humana é como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque é apenas aparência. Esse era o problema dos fariseus nos tempos de Cristo. Se esforçavam para ser bons, mas só por fora. No fundo, não passavam de gente pecadora. E Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora, mas osso e carne podre por dentro. Para ser um bom cristão, não basta fazer coisas boas ou justas. É preciso ser justo. E se é justo somente quando se vive uma vida de comunhão diária com a pessoa justiça que é Jesus. Entramos agora na terceira parte da lição desta semana. Esta parte nos leva a pensar em Romanos 5, 17. Romanos 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aqui se fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino da morte que entrou através de Adão. Se você ler em Gênesis 5 o livro das gerações de Adão, verá que há uma dramática repetição da expressão e morreu, e morreu, e morreu. Todos morreram, porque com a queda de Adão entrou o reino do pecado e, consequentemente, o reino da morte. Mas agora Paulo diz que também por isto é, por Jesus, entrou o reino da justiça, o reino da vida. Olha como Paulo coloca a vida como um sinônimo de justiça. Justiça é vida, vida plena, vida exuberante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Como se consegue essa vida abundante? Ou melhor, o que é a vida abundante? Romanos 5,19 traz a resposta. Diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veja como Paulo relaciona a desobediência com a morte e a obediência com a vida. Pena que o ser humano acha que obedecer lhe tira a liberdade. E que sem liberdade não pode viver a vida abundante que gostaria de viver. Agora, Deus pensa de outra maneira. O que tira a tua liberdade, o que te torna infeliz, o que te leva em direção da morte não é a obediência, mas é o pecado ou desobediência. Talvez, por isso, o pecado, no idioma grego, é amartia, que significa errar o alvo. Quer dizer, você se esquece da vontade de Deus, deita para um lado os princípios da santa lei de Deus, escolhe seus próprios caminhos, querendo ser feliz, e qual é o resultado? A morte,
a infelicidade, a desesperação. Ou seja, você errou no alvo. Mas agora vem Jesus e obedece. E por sua obediência traz a vida, te oferece sua justiça, sua vida abundante. Mas esta vida abundante envolve obediência, porque sem ela você tornaria de novo para o reino da morte. E é justamente o tema da obediência a quarta parte da lição desta semana. A obediência nascida da justiça divina é a verdadeira prova de seu amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas se resistem a entregar a vida a Deus por completo. Essas pessoas têm medo que Deus possa mudar os planos egoístas do ser humano. E claro que Ele pode mudar esses planos. Mas, queridos, os planos divinos são infinitamente superiores aos planos que nós podemos ter. Se Deus quebrou as estruturas nas quais você confiava, é porque Ele tem algo melhor para você. Apesar disso, muitos cristãos se perguntam, mas por que é tão importante obedecer? Acaso Jesus já não obedeceu em nosso lugar? Acaso Ele já não nos deu a sua justiça? Querido, deixa-me compartilhar alguns princípios básicos que vão ajudar você a entender o valor da obediência. Em primeiro lugar, você deve obedecer porque Deus diz que deve obedecer. E somente isto já seria motivo suficiente para obedecer. Em Jeremias 7:23, Deus ordena o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Aqui Deus está falando de obediência, e diz que al obediente nunca vai-lhe mal, só vai-lhe bem. Olhe, embora para Deus os sacrifícios de animais no Velho Testamento eram importantes, Deus valorizava muito mais a obediência do que os sacrifícios. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deseja que fiquemos em boa forma física e espiritual e que o exercício físico desempenha um papel importante para alcançar este objetivo. Vamos começar lendo o que Paulo afirma na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo, o gigante do Evangelho, o homem cuja mensagem foi o justo viverá pela fé, esse Paulo compara a vida cristã com uma corrida e com uma batalha. E, em consequência, o cristão é relacionado com um atleta, com um soldado. Ambos, o atleta e o soldado, têm de se esforçar muito para alcançar o seu objetivo. Eles têm que sacrificar coisas agradáveis, às vezes renunciar a momentos prazerosos ao lado da família, dos amigos, para quê? Para obter um preparo que os capacite para a vitória. Mas, olhando desse ponto de vista, a vida cristã parece que não combina com a pregação de Paulo, que enfatiza a confiança em Cristo como único caminho para a salvação. Eu digo parece, porque se você estudar a Bíblia com calma, vai perceber algo surpreendente. A figura do atleta esforçado como símbolo do cristão é apresentada uma vez após outra. Por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, o próprio Paulo volta a repetir: não sabeis vós que os que no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo
e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esta figura que Paulo usa, talvez tenha mais sentido se você se lembrar do contexto. Os coríntios conheciam os Jogos Olímpicos gregos e também tinham os seus próprios jogos, chamados Jogos Istmicos. Sabedor disso, o apóstolo usa uma metáfora fácil de ser compreendida por seus leitores. Um atleta deve ser disciplinado a fim de conquistar o prêmio. Ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que não é para alcançar o que é infinitamente bom. O atleta precisa cuidar da sua dieta, dos seus horários. Ele muitas vezes deve sorrir e dizer não, muito obrigado, quando as pessoas lhe oferecem sobremesas tentadoras ou o convidam para uma festa que vai durar a noite toda. A comida e a diversão em si não tem nada de errado, mas se interferem com objetivos maiores, podem trazer resultados prejudiciais. Alguns atletas modernos hoje, jogadores de futebol famosos e outras estrelas do esporte, parece que não compreendem isso. Acham que o talento supera tudo. Mas em bem pouco tempo vemos que os atletas com menos talento são mais bem-sucedidos do que eles. Por quê? Porque têm maior disciplina. Paulo diz que nesta vida os atletas correm para ganhar uma coroa terrena, mas os cristãos corremos para entrar lá no reino dos céus. Para entrar nessa corrida, veja, primeiramente temos que ter sido salvos pela fé em Cristo. Porque nos tempos em que as Olimpíadas eram só gregas, somente os cidadãos gregos podiam participar das competições e para isso deveriam obedecer às regras dos treinamentos e dos jogos. Qualquer atleta que quebrasse estas regras estava desclassificado. Bom, se os atletas se esforçavam tanto para ganhar uma simples coroa, como você acha que na vida espiritual você pode comer, pode se conduzir de qualquer jeito, só porque a salvação é pela fé? Não, não combina. Em alguns casos, a renúncia para chegar no objetivo pode ser dramática. Outro dia, o pastor Alejandro Duval, um argentino que trabalha nos Estados Unidos, me contava a história de um jovem chamado Aaron, lá nos Estados Unidos. Era um dia, no entardecer, aquele dia, a morte ameaçava a vida de Aaron. Quão longe estava a morte de conhecer a fortaleza daquele jovem atleta. Quão longe de compreender que quando existe fé, acontece o impossível. A morte achava que Aaron iria aceitá-la sem reclamar, que simplesmente iria morrer. Mas o rapaz sabia que ninguém podia derrotá-lo. Estava preso, aprisionado. Não via solução, não via ajuda. Com 27 anos, o jovem alpinista, Aaron, já havia conquistado mais de 45 montanhas e jamais pensou em viver um incidente como aquele que estava vivendo esse dia. Nas desérticas montanhas do Utah, na hora de começar a descer, a sua mão direita ficou presa numa rocha gigantesca. Passaram-se 3 dias. O cansaço, a fome, a sede, o desespero se apoderaram dele. Gritava pedindo socorro, mas só ouvia o eco da sua própria voz. No 4º dia, sentiu a presença da morte, alucinante, sedutora. Então tomou uma determinação radical. Algo que dificilmente alguém poderia imaginar. Ele tinha uma decisão, perder a vida ou perder a mão. Difícil decisão, mas não teve outra escolha. O sol tímido do 5º dia foi testemunha da sua estoica proeza. Com uma faca que carregava na cintura, gritando de dor, cortou a sua pele primeiro, depois as suas carnes, depois os seus ossos. E livre da mão, correu sangrando a distância de 10 quilômetros, até que um grupo de turistas o achou semi-morto e o levou para o hospital.
o próprio Arão conta esta história com maiores detalhes no seu livro Entre a Roca e um Lugar Deserto. Oh, querido, chegar no lar do Pai, essa tarefa pode ser muitas vezes dolorosa. Como Arão, quem sabe você também esteja aprisionado, algum hábito negativo que o afasta de Deus, o trabalho que não deixa tempo para a sua vida espiritual, ser dependente de algum vício, seus sonhos de riqueza, não sei. Uma coisa eu sei, você precisa tomar uma decisão urgente. Pode ser doloroso, vai ser doloroso, mas é hora de decidir. Você sabe o que coisa está detendo você na vida espiritual? Satanás colocou uma pesada rocha sobre sua vida. Você tenta afastar essa rocha, mas é impossível. Você tenta quebrá-la e só se machuca. O tempo passa e você, longe do Pai, longe de casa. Peça que Deus lhe dê as forças necessárias para continuar na corrida que um dia você começou. Entregue o seu namoro a Jesus. Dê a Jesus o controle de seu computador. Coloque o seu tempo, a sua vida nas mãos dele. Entregue os seus sonhos e vá em frente. Se for preciso, faça como Jesus disse. Se a tua mão direita for ocasião para cair, corta a tua mão. É melhor entrar no reino dos céus sem uma mão que com as duas perder-se no inferno. A segunda parte da lição nos leva a falar justamente da fé. A fé é um presente divino. Mas se você não a exercitar, corre o perigo de ficar atrofiada. É como se eu lhe desse um presente. Vamos fazer um exemplo. Eu lhe dou de presente um peixinho colorido num lindo aquário de cristal. Você não precisa pagar nada por isso. É de graça, grátis. Mas se você não cuidar do peixinho, não alimentar ele, não trocar água, em pouco tempo ele vai morrer. Mesmo você tendo recebido o peixinho de graça. Com a fé acontece a mesma coisa. Em Efésios 2:8 encontramos o seguinte: porque por graça sois salvos, por meio da fé. E isto não de vós, pois é dom de Deus. O que Paulo diz é claro. Isto, a fé, não vem de vós. É dom de Deus. Mas quando você vai ao livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, o próprio Paulo acrescenta: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bom, aqui, neste segundo texto, Paulo nos dá a ideia de que a fé cresce na medida em que mantemos uma comunhão com Deus. Devemos, portanto, ter o desejo de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo o zelo de buscar a Deus, orar, estudar a Bíblia, frequentar a igreja quando você não tem vontade. Quer dizer, disciplina. Tudo isso é fator de crescimento na vida espiritual. Veja, a fé funciona como funcionam os músculos. Não sei se alguma vez você já foi engessado devido a algum acidente. Aí fica sem mexer os músculos por um bom tempo. Depois, quando é retirado o gesso, o osso está curado, mas você descobre que os músculos estão atrofiados e você tem que enfrentar uma luta terrível e dolorida para que os músculos voltem a seu estado normal. Aí vem as sessões intermináveis de fisioterapia, dor, esforço, cansaço, enfim. Para quê? Para que o osso quebrado seja curado? Não, o osso já foi curado. O esforço é para revitalizar os músculos. Bom, na vida cristã é desse jeito. Você já está salvo em Cristo pela graça, mas a dor do esforço para que o músculo da sua fé seja revitalizado e se torne firme, tem que estar presente. É uma lei da vida. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o otimismo e a esperança têm uma função importantíssima no desenvolvimento e na conservação da boa saúde.
vamos começar falando um pouco da depressão. Mas antes, eu gostaria que você soubesse que este trimestre temos estudado temas relacionados com a saúde, porém desde o ponto de vista bíblico, não tanto do ponto de vista médico. Então, não tenha a impressão de que os temas são superficiais. Imagino que um médico apresentaria estes temas com um conteúdo muito mais científico, porque ele estudou e se preparou para isso. Não é o meu caso. Eu sou um pastor, não sou um médico. Portanto, a minha ênfase está no que a Bíblia diz com relação a estes temas da saúde e não naquilo que a ciência afirma, embora não deixo de apresentar alguns dados científicos. Eu te pergunto, há alguma diferença entre ciência e Bíblia? Não, não há. A Bíblia não contradiz a ciência. E a verdadeira ciência também não contradiz a Bíblia. E a história tem mostrado que em ocasiões em que a ciência parece que diz algo contra a Bíblia, o tempo se encarregou de provar que a ciência estava errada e a Bíblia tinha razão. Falemos então da depressão. Existem dois tipos básicos de depressão. O primeiro tipo eu chamaria de depressão circunstancial. Esse tipo de depressão é a resposta do corpo e do espírito às circunstâncias difíceis da vida. Pode ser a morte de um ser querido, a perda do emprego, o fim do casamento, uma doença, uma crise financeira, enfim. Enquanto estivermos vivendo neste mundo de dor, de pecado, não estaremos livres de sermos tocados pelas dificuldades e muitas vezes pelas tragédias. O corpo e até mesmo o ser inteiro sentem isso e reagem. Às vezes, a depressão vem acompanhada de dores de cabeça, frequentes dores nas costas, nuca, pessimismo, tristeza, vontade inexplicável de chorar, perda da vontade de fazer as coisas e muitas vezes vontade de morrer. A pessoa se sente completamente desmotivada. Somente dorme, ou às vezes não dorme e sofre de insônia. Quer dizer, é uma situação desastrosa. E se não for tratada com cuidado, pode ser até o fim de muita gente. Mas existe outro tipo de depressão, de ordem física e muitas vezes de ordem genética. Nesses casos, somente a esperança e o otimismo, a confiança em Deus não são suficientes. É preciso buscar um médico especialista para tratar desses tipos de problemas. Os médicos são instrumentos nas mãos de Deus. Deus nem sempre atua através de milagres pessoais. A maioria das vezes, Deus faz milagres através dos médicos. Quando Jesus esteve nesta terra, muitas vezes fez milagres, somente pelo poder da sua palavra, mas outras vezes, como no caso do cego, por exemplo, ele disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. É como se hoje ele te dissesse, eu vou te curar, mas primeiro vai ver um médico, que é meu instrumento, e segue as ordens dele. Voltemos na depressão. A Bíblia nos apresenta o caso de muitos gigantes da fé que tiveram momentos depressivos. Eu vou mencionar apenas 3 deles, que de repente pode ser, como dizer assim, um espelho para a gente ver que não somos os únicos que sofremos com isso. Davi é o primeiro. Davi, de repente, teve vontade de chorar. Elias, chegou um momento de tanta depressão na vida dele que ele quis morrer. E o terceiro é Paulo, que até em 2 ocasiões também desejou a morte. A segunda parte da lição nos mostra a raiz do problema. Eu sempre digo e vou repetir, o cristão pode estar cansado, pode estar triste, ferido emocionalmente, mas não em depressão. Por que não? Porque o cristão tem Jesus, que é a fonte da esperança.
Eu estou falando de depressão circunstancial, não da física. Bem, quem tem a Cristo tem paz no seu coração, mesmo no meio das tormentas desta vida. O próprio Senhor Jesus é um exemplo disso. Naquela noite em que os discípulos estavam desesperados, pensando que iam afundar lá no mar, Jesus dormia tranquilo. Por quê? Porque estava em paz com seu Pai. O problema é que no meio dos afãs desta vida, da luta pela sobrevivência, da busca de dinheiro para cumprir os compromissos financeiros, em meio das dificuldades que cada dia temos que enfrentar, nos esquecemos de Jesus. Paramos de orar, paramos de estudar a Bíblia, cortamos a comunhão com Jesus e, consequentemente, nos metemos em terríveis problemas. Se lembra de Pedro naquela noite no Mar da Galileia? Enquanto tinha os olhos fixos em Cristo, nem as ondas gigantescas, nem o vento furioso, nem a escuridão da noite, nada o assustava. Mas quando deixou de olhar a Jesus e começou a olhar para a tormenta, aí começou a afundar. Você sabe, o ser humano saiu um dia das mãos de Deus e somente será completo, feliz e realizado quando se devolver às mãos do seu Criador. Então, viver em comunhão constante com Jesus não é uma opção que podemos escolher se nos sobra tempo. Oh, querido, é a única opção que temos se desejamos viver uma vida abundante que Jesus oferece e se temos que fazê-lo mesmo que não tenhamos tempo. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, tem que separar tempo para Deus. Isso é o que Jesus disse quando afirmou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos ao terceiro ponto da lição. Para isso, precisamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Como se pode sempre estar disposto a louvar a Deus em meio aos problemas? O próprio verso responde: orai sem cessar. O ser humano é humano e propenso a deixar-se abater pela tristeza. Já vimos que homens como Davi, Paulo, Elias e até Jó, o próprio Senhor Jesus Cristo, tiveram momentos de tristeza. Jesus, em certa ocasião, disse: a minha alma está triste até a morte, e suplicou ao Pai: passa de mim este cálice. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Agora, ninguém pode dizer, por isso, que estes homens eram fracos. Mas existe algo interessante. Os problemas de Jó e de Jesus acabaram quando eles estavam orando. Pensemos em Jesus. Aquela noite, no sofrimento terrível, ao ver que a morte se aproximava, procurou o Pai em oração e pediu que seus discípulos o ajudassem a orar. E eles falharam, mas o Senhor continuou orando sozinho. Por quê? Porque não há melhor remédio para a tristeza do que orar e cantar. Mesmo que pareça que tudo está caindo em cima de você, continue orando a Deus. Com Jó sucedeu a mesma coisa. No meio da dor, da doença, da pobreza, da incompreensão de seus amigos, ele começou a orar. Não somente por ele, mas também por seus amigos. E hoje, o que diz Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Estes casos já seriam suficientes para mostrar que não há melhor remédio para a tristeza e para a depressão do que a oração e o louvor. Mas vou te contar algo mais. Você se lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos, feridos, machucados, com as costas sangrando, humilhados, por fazer a vontade de Deus. Eles podiam se perguntar assim: aonde está Deus que não cuida de seus filhos? Mas em vez de pensar assim, a Bíblia diz que eles cantavam. E o que aconteceu? De repente as paredes da prisão caíram por causa de um terremoto. Porque quando o povo de Deus
canta e ora, sucedem coisas maravilhosas. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a misericórdia divina que está à disposição para salvar qualquer ser humano a partir do momento que, usando a sua vontade, o pecador se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. O estudo desta semana está baseado no capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. O tema destes 3 capítulos é a nação de Israel. Em certo sentido, estes capítulos são como um parênteses. O que Paulo fala até o capítulo 8 poderia continuar falando a partir do capítulo 12 e não se notaria qualquer alteração no pensamento do autor. Isto porque nos primeiros 8 capítulos se expõe o Evangelho de Deus, isto é, as boas novas da justificação, nos capítulos 1 ao 5. As boas novas da santificação, nos capítulos 6 e 8, e as boas novas da glorificação, no capítulo 8. Depois, no capítulo 12, Paulo trata das implicações práticas do Evangelho. Como a verdade do Evangelho deve afetar nosso viver diário com relação a Deus, aos semelhantes, etc. Assim, temos que o capítulo 8 deveria preceder diretamente ao capítulo 12. No entanto, ao invés de fazer essa sequência temática, Paulo fez um parênteses de 3 capítulos, onde procura nos ajudar a entender onde se situa a nação de Israel nos planos e propósitos de Deus. Esse hiato de 3 capítulos se inicia com uma grande tristeza. Vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu pergunto, por que Paulo estava triste? Porque Israel não tinha cumprido o propósito de Deus para seu povo. Qual é esse propósito? Estava esboçado por Deus em Êxodo 19:6. Diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Deus convocou Israel para ser seu povo, o mundo estava mergulhado num grande lamaçal de paganismo, idolatria e pecado. Deus queria mostrar seu caráter para o mundo e por isso escolheu a nação de Israel. Eles deveriam viver de tal maneira que o mundo se sentisse atraído pelo modo de vida do povo escolhido por Deus. No entanto, infelizmente, esse povo escolhido se contaminou. Através do cerimonial de sacrifícios, Deus queria que eles refletissem a maravilhosa imagem de Jesus como único Salvador para todo mundo. Mas eles se perderam nas cerimônias em si. Se esqueceram de que tudo isso era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo veio, o povo judeu não o recebeu e nunca compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Essa era a causa da tristeza de Paulo. Seu povo, as pessoas que tinham o mesmo sangue dele, tinham falhado. Tinham confiado unicamente no fato de que eram o povo escolhido de Deus, entre aspas, e se esqueceram de viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. O verso 6 é interessante, vou ler, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe, esta declaração de Paulo é muito forte. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso quer dizer que nem todos os membros de uma igreja pertencem a Jesus Cristo. Sabe, querido, a forma é importante, mas não é tudo. O problema dos israelitas é que confiaram demais na forma. Muito símbolo, muito detalhe, muita regra. Imagine
que somente em relação ao sábado foram criadas mais de 3.000 pequenas regras. Mas isso não era tudo. Não havia substância. Digo, mas isso era tudo. Não havia substância. Não havia vida. Deus não falhou. Ele jamais falha. Foi o povo que falhou. E agora Deus estava levantando um remanescente daquela nação fracassada. A segunda parte da lição aborda um assunto delicado. Está no versículo 13. Lembre que estamos estudando no capítulo 9. Diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sabe, esta é uma referência ao texto de Malaquias. Muitas pessoas usam este verso e os seguintes para defender a doutrina da eleição divina, ou seja, a ideia de que uns nascem eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, para entender este verso dentro do contexto, é preciso entender que no capítulo 9 não se aborda casos de indivíduos, e sim do povo de Israel como um todo. Esaú e Jacó não são analisados como pessoas, e sim como símbolos. Oh, meu querido, Deus seria injusto se determinasse que uns deveriam nascer para salvar-se e outros nascer para perder-se, sem contar a decisão individual dos seres humanos. Qual seria, então, a importância da vontade? Para que Deus chamaria ou convidaria uma pessoa se a salvação ou a perdição dessa pessoa já está determinada? O próprio apóstolo Paulo pergunta no verso 14 o seguinte, que, pois, diremos? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E logo após, no verso 15, diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos pensar, como haveria justiça em Deus se ele se compadecesse de uns e não de outros? Aqui aprendemos algo muito interessante sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus, querido, derrama sua misericórdia sobre alguns, diz, de quem eu tenha misericórdia. Mas por que só de alguns? Por que essa misericórdia de Deus não é estendida para todos? A verdadeira pergunta não seria essa. A verdadeira pergunta seria, por que Deus tem misericórdia de alguém? Na verdade, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Não merecemos nenhuma gota de sua misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de ninguém e desejasse que todos morrêssemos por nossos pecados, ele seria absolutamente justo, porque isso é exatamente o que cada um de nós merece. O assombroso disso é que Deus tenha misericórdia de alguém. O assombroso é que alguém chegue a ser salvo, mas apesar de ninguém merecer, Deus amou a todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça. Lembre-se, aquele que não crer, que nele crer, só ele terá a vida eterna. A misericórdia divina é para todos, mas somente vale para alguns, ou seja, para aqueles que aceitarem a oferta divina.